Qual é a ideia que você tem de Deus? Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando com você a palavra do Senhor. Existem muitas ideias que as pessoas têm sobre Deus. E é interessante a gente pensar que a ideia que nós temos sobre Deus vai nos seguir durante toda a nossa vida, e tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente diz, tem a ver com a ideia que nós temos de Deus. Mas eu queria pensar sobre como é que nós agimos com relação a Deus em função da oração. Como é que nos relacionamos com Deus na oração. E para nos ajudar a pensar sobre isso, nós vamos meditar sobre Abraão conversando com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 18, Abraão pede para Deus, intercede por Sodoma, que era a terra onde Deus ia destruir, e ele intercede então pelas pessoas que moram lá em Sodoma. E ele começa então a conversar com Deus, a interceder sobre Sodoma. E ele começa nessa conversa, nessa oração, nessa intercessão, argumentando com Deus, dizendo que Deus é o juiz de toda a terra, que Deus é justo. Então ele pergunta, será que um Deus justo vai destruir pessoas justas e pessoas injustas? Então ele pede para Deus o seguinte, Deus, se lá em Sodoma tiver 50 justos, tu vai destruir a cidade inteira e esses 50 justos também? E Deus diz, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Daí Abraão pergunta assim, Deus, mas se para 50 faltar 5 pessoas? Daí Deus diz, eu não vou destruir se tiver 45 pessoas. E Abraão continua, e se tiver 40 justos na cidade? Deus diz, eu não vou destruir a cidade se tiver 40 justos. E se tiver 30? Não vou destruir. Se tiver 20? Não vou destruir. Se tiver 10? Não vou destruir. E Abraão termina aí a sua oração. Ele termina aí a sua intercessão. Ele não pede mais nada para Deus. Algumas pessoas dizem que se ele tivesse continuado orando, quem sabe Deus não destruiria, né, a cidade de Sodoma. Mas o fato é que ele não continua a sua oração. Mas a gente vê nas palavras de Abraão a ideia, a imagem que ele tinha de Deus. E dá a entender de que Deus para ele estava muito distante. E ele está muito receoso de conversar com Deus. Está muito receoso de pedir aquilo para Deus. Tanto que ele fala 2 vezes, por favor, não se ira comigo porque eu continuo falando contigo. E depois ele fala assim, já que eu me atrevi a falar contigo, eu vou continuar nesse atrevimento. Então a gente percebe aí em Abraão a imagem que ele tinha de Deus. Abraão está lá no Gênesis, no Velho Testamento, e ele não tem o ensinamento de Jesus. E qual é o ensinamento de Jesus? Qual foi o ensinamento de Jesus? Lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós temos que chamar Deus de Pai Nosso. Então, Jesus nos ensina a ter em termos de oração, um relacionamento mais aberto, mais íntimo, mais aconchegante, claro que com respeito, com honra, com relação a esse Deus que é o nosso Pai. Então, mais liberdade para chegar no Pai, mais liberdade de pedir o impossível, sem precisar se achando uma pessoa atrevida. Ousado sim, sem atrevimento. E esse caminho então para chegar até Deus e ver Deus como Pai e poder conversar com Deus, esse caminho só foi possível porque Jesus abriu esse caminho. E Jesus abriu esse caminho pelo sangue. O véu do templo se rasgou. Então, por causa disso, nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, como lemos em Hebreus, tendo Deus como Pai. Não com medo, não com receio, aquilo que de repente aconteceu com Abraão, não parando no meio do caminho, mas continuando a orar até Deus dar uma resposta. Abraão parou nos 10, talvez tenha ficado com medo de pedir 5 pessoas, 1 pessoa, nenhuma pessoa,
mas nós precisamos ser perseverantes na oração. Assim como um filho está sempre pedindo para o pai, sempre pedindo para a mãe, não desiste de pedir, que a gente faça assim também, porque Deus é o nosso Pai.